Olá, alunos do sétimo ano, vamos finalizar as nossas atividades, questões 6 até a 11. Vamos pegar o material e executar, colocar em prática o nosso conhecimento. Vamos lá. Questão 6. Corrija a alternativa incorreta. Vocês vão marcar a opção falsa e dizer por quê. Segundo o historiador José Rivaí de Macedo, a longa duração e o poder do Império do Mali podem ser explicados pelos seguintes motivos. Letra A. Possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavaleiros. Verdade. Letra B. Controlava as áreas de extração do ouro. Também verdadeira. Letra C. Tinha capacidade de reprimir rebeldes em caso de revolta. Corretíssima. Então, vocês vão marcar qual a opção? A letra D. Adotava uma política de imposição dos costumes aos povos dominados. Não era uma política de imposição, era uma política de consulta aos povos dominados. Correto? Questão 7. O que explica a força e a duração do Império do Mali? Possuía um poderoso exército de arqueiros, lanceiros e cavaleiros. Controlava as áreas de extração do ouro. Tinha capacidade de reprimir revoltas. E adotava uma política de tolerância para com os povos dominados. Certo? Vamos para a próxima. Questão 8. As razões da expansão dos bantus. Os estudiosos formularam duas teorias para explicar a extraordinária expansão e conquista territorial dos bantus pela África. A primeira defende que, por serem bons agricultores, os bantus conseguiam se alimentar melhor, viver mais tempo e se multiplicar com rapidez. Com esse aumento populacional, foi preciso buscar novas terras para plantar e viver. Daí a velocidade e a abrangência da expansão banta. Outra teoria associa a expansão dos bantus ao domínio do ferro, com o qual faziam armas mais eficientes. De posse dessas armas, venciam os adversários que iam encontrando pelo caminho, ocupando novos espaços em pouco tempo. A questão é, qual das duas explicações você considera convincente? A primeira ou a segunda explicação? Vocês podem colocar aqui tanto a explicação 1, como também a explicação 2. São corretas, porque uma pode complementar a outra. Uma não obrigatoriamente elimina a outra. Vamos lá? Correto? Questão 9. Em seu caderno, copie as alternativas verdadeiras sobre o reino do Congo. Letra A. Nini Alukene recebeu o título de Mani Congo, Senhor do Congo, e é considerado o herói fundador do Congo. Verdade. Então você marca a letra A como verdadeira. Letra B. Os 12 conselheiros do Mani Congo eram todos homens com idade superior a 60 anos. Falsa. Não eram todos homens. Haviam 8 homens e 4 mulheres. Portanto, letra B, não para marcar. Letra C. Entre os congos, as mulheres se dedicavam à caça, à pesca e à coleta de alimentos. Já o trabalho na agricultura era feito por homens. Falsa. As mulheres faziam a agricultura, os homens que caçavam, pescavam e coletavam. Letra C, falsa. Letra D. Os congos conheciam técnicas apuradas da fusão do ferro. Segundo a tradição, o fundador do reino do Congo era um rei ferreiro. Por isso, os trabalhos em ferro eram reservados aos nobres. Verdadeira. A moeda do Congo era Nzimbu, uma espécie de concha marinha obtida na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas, portanto, era monopólio do rei. Verdadeira também. Letra F. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483 e logo procuraram fazer comércio com as lideranças africanas. Corretíssimo. Vocês marquem letra A, letra D, letra E e letra F. Vamos lá para a questão 10. Lê o texto de Marina de Melo e Souza, historiadora. Em 1483, quando o navegador Diogo Cão, procurando conhecer melhor a costa africana, chegou à foz do rio do Zaire, onde estava estabelecido o poderoso reino do Congo. Rapidamente se espalhou entre os habitantes locais a notícia de que barcos enormes, que mais pareciam pássaros gigantescos, estavam nas proximidades do reino. A novidade, vinda do mar, trouxe inquietação. Na região do Congo-Angola, pensava-se que os europeus vinham de outro mundo, que eram seres sobrenaturais.
Acreditava-se que entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos havia uma linha divisória, a calunga. Daí, quando alguém morria, o seu espírito atravessava a fronteira entre a vida e a morte, navegando numa zona transitória que seria o oceano. Para eles, os homens brancos que desembarcaram com Diogo Cão podiam ser espíritos de antepassados voltando para casa. A recepção aos portugueses foi calorosa. O Maniçônio, governante da província litorânea do reino, os acolheu festivamente. Os navegantes também se mostraram entusiasmados e curiosos. Queriam conhecer o rei, para quem traziam presentes. Com tal fim, foram enviados alguns mensageiros à cidade real, em Mbanza, Congo. O rei, o Manicongo, deve ter ficado bastante surpreendido com a presença daqueles brancos que diziam ter cruzado o oceano. Talvez por esse motivo, talvez por isso, ao invés de mandá-los de volta aos seus territórios, os manteve em seu palácio. Então vamos lá. Quem era Diogo Cão? Diogo Cão era um navegador. Qual a nacionalidade? Nacionalidade portuguesa. O que era a calunga? Lá no segundo parágrafo. Era o quê? Era uma linha divisória entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E essa linha divisória seria o oceano. Como os congos interpretaram a chegada dos homens brancos? Nós temos lá no final do segundo parágrafo, certo? Antepassados voltando para casa. Então os brancos foram associados aos antepassados que estavam possivelmente retornando para casa. Letra D. Coloque-se no lugar de um africano da região do Congo-Angola, do século XV. Imagine e descreva o que você sentiria ao ver os portugueses chegando às terras de seu povo. Basicamente, teríamos a mesma concepção que a população local, que acreditava nessa linha divisória entre os dois mundos, os dos vivos e dos mortos. Portanto, como os portugueses cruzaram o oceano, que seria essa linha divisória, fatalmente iríamos acreditar que eles eram antepassados que estariam retornando. Certo? Questão 11. O texto do africanista Alberto da Costa e Silva. O título é O Africano. A primeira obrigação de um africano era e continua a ser para com a sua família, e não apenas para com aquela composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, irmãos e sobrinhos, mas por uma família muito mais extensa, a linhagem, formada por todos os indivíduos que possuem um antepassado comum conhecido. Os vínculos de lealdade e os deveres de ajuda podiam, no passado, ser ainda mais amplos e se estender entre alguns povos, ao clã, isto é, a todos os membros de várias linhagens que se consideravam descendentes de um ancestral mítico, fosse ele um ser humano ou criado pela imaginação. Fortes ainda no campo e nas aldeias, essas obrigações de cooperação e socorro entre os que pertencem à mesma linhagem persistem, ainda que abrandadas, entre os habitantes das grandes cidades. Assim, um rapaz que chegue a Abidjan, vindo de um vilarejo do interior da Costa do Marfim, procurará um parente que lá viva, e este não deixará de abrigá-lo, por menores que sejam os cômodos onde more, nem de auxiliá-lo financeiramente, se necessário. Só em casos extremos alguém negará a um parente a ajuda e a solidariedade. Na África, não se separa a pessoa de seu grupo. Por isso, antigamente, entre muitos povos, a família era responsável pelos atos de um de seus membros. Sendo assim, se um deles contraiu um empréstimo e não pagava, a família tinha de fazê-lo. Certo? Então, o título africano, texto de Alberto da Costa e Silva. Letra A. Segundo o texto, qual era a primeira obrigação de um africano? Lá no início, a primeira obrigação de um africano era para com a sua família. Letra B. O que é uma família para os africanos? O que era uma família? Certo? Uma família, basicamente, um ideal de linhagem, pegando desde os antepassados até os dias atuais. Letra C. O que o autor do texto quis dizer com a frase: na África não se separa a pessoa de seu grupo. A pessoa está extremamente interligada com o grupo. Grupo, família, família, grupo, interligados. Nada isolado. A memória de um é a memória do grupo e vice-versa. Certo? Tranquilo? Finalizamos aqui as questões 6
a 11. Parabenizar os que acertaram e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.